Agora a gente tem um bate-papo muito importante sobre o uso do celular. O celular já virou aí um nosso aliado, né? Quase uma extensão do nosso braço, né? Muita gente fala assim, mas será que o excesso das telas, o excesso não só do celular, mas da televisão, do computador, do videogame, esse excesso de telas atrapalha a nossa vida familiar? Bem, quem vai falar sobre isso e trazer aí todos os efeitos desse excesso de telas nas nossas vidas é o professor psicólogo Ednilton Santa Rosa, que é professor da Fundação Santo André, não é isso? Isso mesmo. Bem-vindo, Ednilton. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Ednilton, não dá para dizer que não tem efeitos muito negativos, né? O celular, ele realmente, como eu disse aqui agora, virou quase uma extensão aí da nossa mão, né? Tem gente que não larga o celular para nada nessa vida e atrapalha em tudo, né, Ednilton? Sim, o que está sendo colocado aqui, eu penso, né, é o excesso. A culpa não é do celular, mas a maneira como nós lidamos com ele. E não só o celular, acho que quando a gente fala de telas, as telas de maneira geral, né? Porque você tem os computadores também, tem os smartphones, né? Os computadores, os tablets, a televisão também, né? Que agora está mais smart do que nunca, né? A televisão e o computador, né? Parece que é um celular gigante que tem na sua frente, né? Então, são as telas de maneira geral. O uso excessivo é o que a gente sempre procura chamar atenção para se evitar. Não o uso, porque faz parte, né, do progresso, faz parte do que a humanidade conseguiu alcançar. Então, enfim, né? Agora, o problema que a gente precisa discutir realmente é o excesso. É isso, a gente está falando aqui sobre o excesso das telas na vida familiar. Então, eu gostaria que você apontasse já alguns desses efeitos negativos para um casal sem filhos. Depois a gente fala dos filhos. Sim. Bom, não é novidade para ninguém, quando a gente sai, vai para algum lugar, você observa, você vai num bar, né? Numa praça, você vê casais, cada qual com o seu smartphone lá, trocando mensagens, né? Então, isso já mostra o quanto que as pessoas elas estão interagindo uma com a outra, mediadas pelo celular. Fora isso, o que você tem? A situação do dia a dia vai colocando para essas pessoas uma praticidade, né? Cada vez mais a coisa mais prática. Hoje, eu acho interessante isso, né? Em nome da praticidade, porque o ser humano ele busca o conforto, busca a praticidade, as coisas mais fáceis para fazer. Só que está um pouco exagerado no sentido que você estava falando de um casal sem filho. Então, vamos pensar o rapaz manda flores virtuais para a moça, né? A moça manda uma mensagem, fica tudo no virtual, né? Então, vai se perdendo um pouco aquela coisa do concreto. E essa dimensão virtual, ela vai se expandindo. Então, o que nós temos hoje, especificamente, né, para os casais, e casal com filho também, né, muitas vezes, né, se a gente trabalhar na dimensão conjugal desse casal, porque mesmo com filho, o casal também tem o seu lado conjugal, né, o lado de homem e mulher, né, esposo e esposa, que também fica muito afetado. Principalmente quando você tem a entrada nas redes sociais. A gente tem uma situação bastante complicada de excesso de ciúme, muitas vezes, né? Então, às vezes você tem lá a sua rede social, mas dependendo da maneira como você lida, as pessoas vão fazer interação com você e, nesse sentido, o que vai acontecendo? Ela vai chamando a atenção da outra pessoa, né? Então, você vê muita situação de crises de ciúme presentes, né? Fora isso, você tem também uma facilidade muito grande de você fazer amizades, né? Ampliar as relações. O que muitas vezes é importante, faz parte, né, da nossa dimensão humana, a gente ampliar as nossas relações, mas também você vai ficando cada vez com as coisas mais enfraquecidas, né? Os vínculos vão ficando mais enfraquecidos. Então, o que muitas vezes a gente vê é que essa condição do uso excessivo do celular, ele vai fazendo com que as pessoas deem mais atenção para as suas relações virtuais do que para as relações presenciais. Então, muitos casais me procuram no consultório exatamente com essa
queixa, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Você como um psicólogo atende, né? Faz Sim. terapias de Sim, casal. sim. E muitas vezes o celular é colocado ali como principal vilão Sim, desse casamento? Sim, com certeza, né? Por conta disso mesmo, né? E é interessante que o celular, hoje, as crianças que estão nascendo, essa geração, elas já entram conectadas, né? Mas eu sou de uma geração que presenciou isso entrar em cena. E eu posso dizer assim, né? Ele foi entrando aos poucos, né? Mostrando entretenimento aqui, uma coisa. Então ele não chegou com toda essa força, ele foi indo aos poucos. Era só um telefone, né? Era só um telefone, de repente virou telefone e uma máquina fotográfica. E eu até brincava com meus alunos, eu falava, eu não consigo entender qual é a relação de um telefone com uma máquina fotográfica, né? Eu falava isso lá atrás, né? Com os alunos, a gente brincava, né? E hoje isso é praticamente... Bom, hoje não existe um telefone sem todo esse aparato eletrônico que tem, né? Então hoje você filma, você tira foto, você faz de tudo com o telefone, né? Então isso... Envia mensagem, e-mail, guarda suas informações, é caderno de anotações, tudo, é jogo, é videogame. Tudo. Os documentos, né? Carteira de motorista, assiste tudo conteúdos, tá ali, né? assiste conteúdo, tudo está ali. Você vai e entrar ai no de prédio... quem não tem espaço no celular para baixar um aplicativo, porque tudo que você vai fazer hoje, tem que baixar um aplicativo, tem que baixar um aplicativo, não é verdade? Você vai entrar num prédio, a pessoa te dá o QR Code, você vai lá com o telefone. Então, assim, não dá para... Hoje, ele está presente em tudo que a gente faz. É verdade. Né? Eu vou lembrar aqui que você também pode participar do nosso programa fazendo a sua pergunta. Você tem alguma questão aí na sua casa devido ao uso do celular, o uso das telas em geral, né? A gente está falando aqui dos problemas que o uso excessivo das telas pode causar aí na vida familiar. A gente tem aqui o psicólogo Ednilton Santa Rosa, que está respondendo as nossas perguntas sobre esse assunto. Então, se você tem uma pergunta também, pode mandar para a gente lá no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. E aí a gente falou um pouquinho aqui, né, Ednilton, sobre os casais sem filhos. E os casais com filhos também vão ter esse problema. E os filhos são um exemplo dos pais, né? Não tem dúvida, né? A criança, ela tem como modelo os pais. Então, tudo aquilo que ela vê o pai e a mãe fazendo, a tendência, pelo menos durante a primeira infância, é buscar copiar. Então, é o que você estava falando. Então, a gente tem hoje em dia o celular como instrumento de trabalho. Você está trabalhando com ele, mas a criança ela está observando, para ela não existe isso, né? Ela está vendo você usar, trabalhar, então ela vai imaginar logo de pequena que isso faz parte da vida, né? Então, ela já vai entrar com essa certeza. Né? E daí, na medida que ela vai crescendo, que ela vai se apropriando do mundo, se ela tiver acesso a esse aparelho maravilhoso que meu pai e minha mãe tanto usam, né? Aí que ela vai se integrar direto nesse tipo de comportamento. E não dá para negar, né? O que aparece na tela do celular é algo muito chamativo, é algo que é bonito. E a criança, quando vê, quando ela fica exposta a coisas vibrantes, coisas coloridas, a tendência é que ela volte a atenção para aquilo. E o que a gente vê é que, e às vezes a pessoa fala, é tão pequenininho e gosta tanto, mas é claro, né? Porque aquilo que chama atenção, a criança vai voltar a atenção para aquilo. E aí a gente vê o que vai acontecer dentro daquela perspectiva da praticidade. Muitas vezes os pais, precisando fazer determinada tarefa que o filho ou a filha não estão contribuindo para que ele possa desenvolver a sua atenção para aquilo, ele vai lá e coloca uma tela para a criança, né? E nesse sentido, claro, e às vezes ele não tem outra alternativa, quer dizer, ele não consegue enxergar outra alternativa que não colocar, né? É a mesma solução que os pais antigos faziam de colocar a criança em frente à televisão. Só que o celular ele é muito mais portátil, né? Então a criança, onde ela vai, ela está com ele. Então ela vai ficar muito mais ligada nesse aparelho do que aquela criança antiga ficava ligada no aparelho de televisão. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É importante que os familiares eles tenham essa clareza. Dependendo da idade, seria bom que a criança nem tivesse acesso ao celular, né? Então existem algumas recomendações de idades.
Então, o recomendado é que de 0 a 2 anos você não dê nenhum tipo de tela para a criança. Nem televisão? Nada. Né? De 2, 3 anos até uns 5, 6 anos, o máximo de uma hora no máximo, né? Aí de 6 a 10 anos, né? Que ele poderia ficar de 1 a 2 horas. Aí de 10, 11, até adolescência, né? Aí umas 3 horas. Eu, particularmente, Quase penso... impossível seguir essa regra, né, doutor? Não. Até porque as crianças já têm acesso às telas ali na escola. Está na escola, Entendeu? escola. Então é impossível. Uma criança de 10 anos, por exemplo, ela tem acesso à tela na escola e aí depois ela chega em casa, muitas vezes ela tem que fazer um trabalho no computador. Sim. Não tem o que fazer. Então, é quase impossível. Essa é a questão. É que eu ia dizer, existe a recomendação. Eu, particularmente, penso que até os 6 anos devia ser 0 tela. Eu conheço muitas famílias que não dão o celular para a criança 5, 6 anos, não, vão dar depois. Eu penso que esse seria o ideal, né? Mas é o que você fala. Hoje em dia, a presença desses aparelhos, ela se faz para qualquer coisa. Muitas escolas adotam, né, o uso do tablet em substituição do caderno, dos livros, já estão voltando, né? Já estão retomando essa ideia, já estão vendo que a coisa não é muito bem por aí, né? Reavaliando, né? Que a situação é complicada. Né? Porque é importante, a criança, ela tem necessidade de entrar em contato físico com as coisas, né? Então, por exemplo, uma criança, ela tem as fases de desenvolvimento dela. Então, a criança, ela precisa engatinhar, ela precisa se arrastar no chão. Eu não recomendo, por exemplo, o uso de andador. Sabe aquele andador que o pessoal coloca? Já é complicado, porque a criança, ela precisa tocar o espaço. Mas muitos especialistas não recomendam mesmo, né? Até pelo risco. Pois é. Deixa a criança rolar, se sujar, subir, sabe? Se apoiar no móvel, né? Ganhar anticorpos, né? Isso. O pessoal fala. Agora, você coloca isso numa dimensão cognitiva, né? No ganho de pensamento. A criança que ela já precisa disso, né? Agora, a criança que, ao invés de estar rolando no chão, brincando, se sujando... e junto com a família, criando memórias, né? Memórias afetivas. Claro. Ela está vinculada à tela, aquilo que é passado. E assim, né? Que gera um monte de estímulo ruim. Pois é, era o que eu ia dizer. A família, ela tem seus valores, ela passa coisas para a criança. Agora, aquilo que ela está assistindo, ela não sabe que valor que tem aquilo, né? Ela não sabe de onde que veio. Exatamente. Então, é um problema. E aí, isso tudo vai contribuindo para que a criança, ela desenvolva uma forma possivelmente diferente daquela que os pais gostariam que ela desenvolvesse em termos de valores, em termos de visão de mundo. Então, é uma questão bastante preocupante. Tá certo. Ednilton, eu chamei os nossos telespectadores a participarem aqui do nosso programa com as suas perguntas e a gente já tem pergunta que foi enviada no nosso WhatsApp. Pergunta na tela da amiga. Ela diz: olá, prefiro não me identificar. Meu filho de 10 anos não sai do videogame. Chega da escola, começa a jogar e só para na hora de dormir. Eu já tentei limitar o tempo dele nas telas, mas o pai não me ajuda. Meu marido faz exatamente a mesma coisa. Chega do trabalho e fica jogando até a hora de dormir. Eu já falei o quanto isso tem afetado o nosso casamento e a nossa relação familiar, mas nada muda. Como mudar isso? Tem alguma sugestão? Que aí o pai e a mãe têm que entrar no consenso, então, né, Ednilton? Aí tem uma questão anterior ao uso do telefone. O que os pais precisam é entrar num acordo a respeito da educação da criança. Então, é algo assim, né? Você pode discordar, você pode ter uma forma diferente do seu marido de ver a educação dos filhos. Isso é porque você tem uma vida, você veio de uma família, você veio de uma experiência diferente. Agora, o problema é que você não pode, a sua visão de educação não pode se contrapor à visão de educação do seu marido, do pai. A visão da mãe não pode se contrapor. Eles têm que conversar e entender qual é a melhor forma para se resolver. Então, começa por aí. Nesse caso que a pessoa que não se identificou, coloca, né? Ela coloca para a gente, é algo que vai além disso, né? Quer dizer, porque daí fica cada um
tentando defender a sua maneira de entender o que se deve fazer com a criança. No meu consultório, eu recebo muitos casos assim. Inclusive, ela não é tão original, isso não acontece só com ela. Uhum. Eu queria dizer que isso acontece muito. Essa coisa do envolvimento com os jogos, né? Seja pelo pai ou pela mãe, porque também tem o contrário. Uhum. Tem muitas vezes a mãe que está muito envolvida com as telas e o pai tenta, né, fazer e não consegue. Então, isso é muito comum. Não tem jeito, tem que sentar, tem que conversar, inicialmente entre os pais. Olha, o que está acontecendo? Talvez pedir auxílio de um terceiro. De um especialista. De um especialista. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu acho que isso é o melhor. O outro fala, não, então tá, se os dois, vamos pedir para alguém orientar a gente qual é o melhor. E a partir disso a gente poder combinar alguma coisa. Não tem que ser proibido o jogo. Pode acontecer, não tem problema. E que legal, né, que o pai também está envolvido com uma brincadeira que o filho gosta, que é legal, né? Mas tem que ter um limite. E esse limite... É saudável até certo ponto. Até certo ponto. E inclusive, pode ser saudável para a relação dos dois. Agora, se a coisa ela vai perdendo a mão, se a coisa vai perdendo o limite, aí então o saudável ele se perde, né? Também junto com a mão perdida. Porque aquilo, a gente, igual você mesmo falou, né? A gente precisa limitar, né, o tempo de uso do celular dos nossos filhos. Mas primeiro a gente tem que limitar o nosso tempo de uso de celular, né? Sim. O nosso tempo que eu falo é nós como pais, como mães, né? E tem uma outra coisa, Clara, que é importante, tão importante quanto limitar o tempo, é você enriquecer o tempo fora da tela. Então tá, vamos limitar, não é só limitar, porque senão passa a impressão assim, então eu limito o meu filho de usar as telas. E, não é só isso. O que você vai colocar no lugar? Né? Qual é a tarefa que você se propõe a fazer junto com o seu filho em substituição daquele tempo que ele ficaria no celular, né? Então, eu Um jogo de tabuleiro, uma atividade ao ar livre. Um quebra-cabeça, sabe? Eu costumo orientar as famílias que chegam no consultório com essa situação, né, de excesso de uso de celular. Eu costumo orientar que o pessoal monte na casa zonas offline. Ai, que então, bacana. Olha, aqui na sala de jantar ou na cozinha, o telefone não funciona. Então, para entrar aqui, você tem que desligar o telefone. No quarto também, olha, para entrar aqui, criar zonas, né, de vida offline, né? Que é importante, né, a pessoa saber que existe possibilidade de você ter uma boa relação sem que haja a mediação pelo telefone, pela máquina, na verdade, né? Antes da existência das telas a gente tinha, não é? Pois é, né? Então, era uma época que a gente sobreviveu. sobreviveu. É possível. Vou chamar mais uma perguntinha. Muita gente já mandou pergunta. Eu vou pedir perdão porque a gente não vai conseguir responder a todas, mas dá para colocar mais uma na tela. Vamos lá. A Maria manda, boa tarde, eu gostaria de saber se para criança dependente de tela, criança já dependente, né, pode restringir o uso de uma vez só ou tem que fazer desmame, como se fosse um remédio antidepressivo, por exemplo, né, que precisa fazer ali o desmame? Então, Maria, eu acho que é uma pergunta bastante interessante, né? E eu recomendo que você não retire de uma vez só, de maneira alguma, não é? Pelo contrário, eu penso que tem que ser bem aos poucos, né? Então, eu não me lembro, acho que ela não falou a idade do filho, da né? criança, não. Não falou, né? Não. Mas o que você pode fazer, dependendo da idade, você pode ir substituindo. Então, assim, olha, você pode começar uma vez por dia. Olha, hoje, durante 10 minutos, todo mundo desliga tudo. São 10 minutos, pode parecer que é pouca coisa, mas não é. 10 minutos hoje a gente vai ficar, sei lá, hoje das 18 às 18h10, desliga tudo. Sabe aquela experiência e vê o que acontece. Né? No outro dia faz a mesma coisa, no outro dia faz a mesma coisa. Com o passar do tempo, você vai ampliando esse tempo, né, de desligar o uso, enfim, né, para que a pessoa ela possa reconhecer essa possibilidade de viver, porque é isso, né? Quando você entra nessa situação que a Maria está trazendo, você está numa condição de compulsão, né? E na compulsão você não consegue
se imaginar sem aquilo. E a compulsão serve para qualquer coisa. E dependendo vício, da situação, é preciso até fazer terapia, né? Buscar uma orientação sim, realmente, sim, de repente sim. até tomar algum remédio. Sim, sim. Funciona como um vício em drogas em certas situações? É a mesma coisa. É né? a mesma lógica. É a mesma lógica. Tem sintoma de abstinência, inclusive? Tem sintomas de abstinência, por isso que eu dizia para ela não tirar de uma vez por todas. Não pode fazer isso, porque não dá certo, se volta contra ela. Né? Então tem sim, né, que ir diminuindo aos poucos. Se ela não conseguir fazer isso sozinha, eu penso, né, procurar uma ajuda, né, para mediar essa relação, mas tem que ser feito aos poucos. E sempre tem algum problema, buscar a ajuda de um profissional, né, especializado nessa área. Eu vou deixar aqui seus contatos, tá, Ednilton? Okay. Instagram, @Ednilton, com demudo, Santa Rosa. Isso. Tem o telefone aqui, é o DDD 11 Isso. 4368 1008. 4368 1008, é esse? Não é esse, né? Tem um WhatsApp, né, que foi passado ali na tela. DDD 11, número 954 963 777. É esse. Isso. Vou pedir para você repetir. 954 963 777. É isso. É isso mesmo. Eu peguei um outro número aqui, mas tá tudo certo. E tem o site também, né? Site edniltonsantarosa.com.br. Isso. Muito conteúdo lá, viu? Isso, Eu dei uma entradinha sim. lá nas suas Legal. páginas, né? Então, muito conteúdo que o Ednilton traz pra gente, justamente pra gente aprender a cuidar da saúde mental e do nosso convívio familiar. Obrigada, viu, Ednilton? Muito obrigado, agradeço a oportunidade e estamos aí. É isso aí. Muito obrigada por todo o conteúdo que você trouxe pra gente, para quem está em casa acompanhando a gente. É sempre importante a gente voltar nesses conteúdos, né, gente? Para que a gente possa aprender, ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Quando eu falo de uma vida mais saudável, é fisicamente, mentalmente, que é sempre importante, né? Que Deus abençoe o restante do seu dia. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.